Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, nesta terça-feira, 30 de novembro. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV nos canais 190 e 690. Você que está acompanhando pela NEL TV também no Paraguai e no Brasil, pelo portal sba1.com e pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre fertilizantes. E a grande questão hoje que nós temos com relação à oferta global de fertilizantes, uma precificação que mostra um cenário de oferta menor automaticamente por conta de China, de Rússia, elevando preços para aquisição em todo o sistema global e também trazendo os custos de produção para cima de diversas culturas, principalmente a soja, tem trazido fortes preocupações, principalmente para a relação de troca da campanha 2022-2023, que é o que o produtor rural, em especial o sojicultor, tem focado bastante neste momento. Para falar desses cenários, eu vou conversar agora com Guilherme Belotti, do Itaú BBA, que está ao vivo conosco pela internet. Guilherme, essa era uma preocupação que já vinha desde o meio do ano, pelo menos, né? Ela vem crescendo de acordo com o momento que vai se confirmando a ausência de alguns importantes fornecedores, elevação de preços e até mesmo um dólar mais alto. Qual que é o diagnóstico que nós temos hoje deste cenário em relação a fertilizantes e principalmente para esse produtor que tem buscado travar algumas negociações a fim de garantir esse fertilizante na próxima campanha? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, nós já vínhamos observando aqui um aumento das cotações dos preços dos fertilizantes já desde o início, basicamente, de 2021, né? No final de 2020, a gente já vimos os preços passarem a apresentar uma trajetória de alta, mas agora, nos últimos 2, 3 meses, ele ganhou ainda mais combustível, né? Muito a reboque aí dos aumentos dos preços da energia de maneira geral, né? Que acabou impactando aí ainda mais os custos de produção dos fertilizantes, né? E com isso a gente viu aí algumas plantas, algumas fábricas anunciando fechamentos parciais ou totais de plantas na Europa. A gente viu aí com a escassez de energia na China, algumas regiões também reduzindo a utilização de energia, isso comprometendo também a oferta local, né? A China é importante produtor, exportador tanto de nitrogenado quanto de fosfatados, e isso acabou influenciando o mercado, né? Além disso, né, todo esse movimento acabou precipitando também uma onda de adoções de políticas protecionistas que acaba reduzindo também a disponibilidade de fertilizantes para o mercado global, né? É o caso da própria China, que tem reduzido aqui a janela de exportação, tem limitado as exportações de fertilizantes, é o caso da Rússia, e isso traz preocupações para o mercado, e é por isso que a gente tem visto aqui os preços dos fertilizantes de maneira geral subirem, estarem hoje em patamares, no caso dos nitrogenados e fosfatados, em patamares nitrogenados e potássicos em patamares quase 3 vezes superiores ao que eram observados aí no mesmo período do ano passado. Guilherme, e essa marca que você trouxe, né, quase 3 vezes superior ao que era praticado no mesmo período sazonal em 2020. Isso mostra o quanto que encareceu e mostra o impacto que tem sobre custo de produção. Esse produtor rural mesmo, aqui no Brasil, pelo menos o que eu tenho conversado e que eles têm mandado mensagem toda vez que falamos de fertilizantes aqui no programa, é uma disposição a investir menos, não é retirar fertilizantes das áreas de produção. Entretanto, você tem um investimento menor mesmo, tanto em fertilizantes quanto defensivos também, que vai pela mesma linha ali em relação aos custos maiores. Em torno desse elemento, produtor investindo menos nesta campanha próxima, 22-23, que está sendo pensada agora, vai ser plantado daqui a bastante tempo, mas está sendo pensado agora, está tendo todo esse processo.
é menos lucrativo investir um pouco mais em fertilizantes ou ter uma produtividade automaticamente menor? Onde que ele perde menos? Porque, por enquanto, a conta está sendo feita que o solo está mais ou menos preparado nos últimos anos, né? tem lá seu vigor e ele pode retirar um pouco desses fertilizantes, evitando uma queda tão expressiva de produtividade. Essa conta está sendo feita, Guilherme? Esse seu ponto, Fabiano, ele foi cirúrgico, que eu acho que essa é a pauta da discussão hoje no meio dos produtores rurais, né? A gente vem de uma história de investimentos pesados nas culturas, nos manejos de maneira geral. Isso acabou contribuindo para construir um estoque de fertilidade no solo e que nesse cenário de preços de fertilizantes mais elevados, certamente a gente vai ver os produtores aqui reduzindo talvez a adubação nesse ano, mas consumindo esse estoque que existe hoje no solo, né? É importante comentar também que isso é verdade para alguns macronutrientes, né? No caso dos nitrogenados, por exemplo, que é bastante utilizado na cultura de milho, né? Isso já é difícil, né? Você não tem tanta absorção no solo assim. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é uma das alternativas que os produtores vão utilizar para acomodar um pouquinho esse aumento de custos que já está sendo contratado aí para a safra 22-23, Fabiano. Guilherme, hoje, até pensando nas análises, né, que vocês fazem aí na instituição em relação a riscos, essa safra 2022-2023, a gente está falando muito lá na frente, mas é que as coisas são travadas agora, ela preocupa agora, na verdade. Essa safra 22-23 brasileira, ou de qualquer outro país, o risco dela é maior, e especificamente aqui no Brasil, pensando nesse banco que foi criado no solo brasileiro, talvez amenize esse risco que pode estar sendo calculado aí pelos investidores, pelas instituições e pelo próprio produtor rural? Eu acho que aqui esse ponto é super, super relevante. Aqui. Quando nós falamos da safra 22-23, eu acho que o ambiente de negócio vai ser premiado por bastante risco, né? Claro que a gente está falando aqui especificamente do seu ponto que diz respeito à produtividade. Eu diria que talvez, né, uma redução da quantidade de adubação pode tirar potencial de produtividade, mas é muito cedo ainda para falar que nós vamos perder produtividade. Talvez ele tire teto produtivo, mas não implique em perdas de produtividade. Agora, já que estamos falando de gestão de risco, acho que é importante a gente levar em consideração que a gente vai formar um custo de safra da 22-23 com custos em dólares elevados, com uma taxa de câmbio provavelmente depreciada diante das incertezas em relação ao cenário eleitoral, e vamos comercializar os produtos, né, só em 2023. Né? E caso nós tenhamos aí uma valorização do câmbio, esse descasamento ele traz alguma preocupação para nós. Então, a gente vai ter uma safra que vai ter um componente de risco, né, muito atrelado à volatilidade cambial, aquele risco da gente formar o custo de produção com câmbio desvalorizado e comercializar o produto final com câmbio mais valorizado em 2023. Acho que é um ponto de super atenção que os produtores devem fazer a gestão desse risco para evitar que as margens que possam a vir ser observadas lá em 2023 sejam diferentes das que foram orçadas aqui no momento de fazerem de montarem os custos. Já estava encerrando a entrevista e aí aqui um telespectador nosso, Flávio Gonçalves Salles, ele faz aqui uma pergunta interessante. Só o fato, isso falando de informação de mercado, mas só o fato de saber que não se deve ter o teto de produtividade, que vai ter uma contenção em relação à aplicação de fertilizantes no Brasil, isso dá alguma informação, algum parâmetro diferente para as operações futuras, que já se gera uma especulação de que a produção brasileira, por exemplo, possa ser menor? Eu não diria que será menor, mas certamente aquele delta, aquele aumento de produção que poderia acontecer na 22-23, certamente ele vai ser recalibrado pelo mercado, né? As expectativas serão aí recalculadas, né? Nas nossas continhas aqui, nós precisávamos, por exemplo, no caso da soja, de 2 anos de safras boas no mundo inteiro para que nós trouxéssemos o balanço global da oleaginosa para patamares confortáveis do ponto de vista histórico. Nos parece que com esse cenário de custo,
a probabilidade de a gente ter um aumento de área novamente aqui no Brasil da magnitude que a gente vê esse ano, acho que esse espaço ele ficou menor, então certamente eu acho que isso tende a contribuir para sustentar as cotações na 22, 23, ou pelo menos para limitar as quedas. Tá certo, Guilherme Belotti, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiano, é um prazer. Conversamos com o Guilherme Belotti, o assunto de hoje aqui, fertilizantes. Nós vamos conversar mais sobre esse tema. E antes da gente continuar essa apuração, né, essa abordagem aqui no nosso programa, você confere comigo como é que vem os negócios com soja nos portos do Brasil. A referência da Grãos Corretora, nós temos aqui portos de Santos e Paranaguá, com valores a R$ 166,00 a saca de 60 quilos, com entrega no mês de dezembro. É o que o Agricultura BR traz em destaque para você, R$ 2,00 abaixo dos valores que nós tínhamos nesta última segunda-feira. Lembrando que segunda-feira dia complicado, terça-feira agora também vai mais ou menos na mesma pegada. Há um susto no mercado de maneira geral, começa pelo mercado financeiro, por conta da nova variante de Covid. Isso pesou sobre soja, sobre milho, sobre café, né? O fechamento do café ontem tinha uma queda de quase 4%, daqui a pouco vou falar sobre esse assunto, mas de qualquer maneira, temos aí um reflexo direto também na referência nos portos do Brasil. Soja de Chicago seguia caindo nesta terça-feira. É o que você confere comigo agora na tela. Nós temos aqui uma queda superior a 0,5%. Janeiro, $12,35 mais 2 o bushel, queda de 0,5%. Março, $12,45 o bushel, 0,56% de queda. Maio, $12,53 mais 4, recua 0,61%. A mesma perda registrada em julho, com $12,60 mais 2 o bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago, que você acompanha aqui no Agricultura BR. Vamos dar uma olhada agora como é que vem o dólar, moeda norte-americana, já aparece aqui na tela. O dólar agora recuando, 0,45% de recuo para a moeda norte-americana, negociada a R$ 5,58 mais 4 para o dólar comercial. E é sobre dólar, mercado financeiro. Tivemos um dia, como eu estava falando há pouco, né? Tivemos uma segunda-feira extremamente agitada, nervosa para o mercado financeiro, mercado de commodities agrícolas. Hoje não está tão mais calmo não, mas é um cenário melhor do que aquele que tínhamos nesta última segunda. E é por isso que eu converso com Walter Pulga Júnior agora, falando de dólar e mercado financeiro. Pulga, como é que as coisas estão tentando se arrumar nesta terça-feira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o que nós temos visto é o dólar esboçando aí um movimento de queda, mas agora, em poucos segundos, já há alguma alteração, viu? O dólar, de novo, opera próximo de R$ 5,60. A R$ 5,59 mais 90 agora continua em queda, mas é uma queda de 0,18%. E por que isso ocorre? Ocorre porque há uma valorização do dólar diante dos temores de quem atua no mercado financeiro sobre essa variante Ômicron do coronavírus. Há dúvida se ela vai ou não reduzir a eficácia das vacinas. Enquanto isso, aqui no Brasil, também os analistas de mercado de câmbio estavam atentando aí, né? Estavam atentos à tramitação da PEC dos precatórios no Senado Federal. Bom, o temor de que essa variante Ômicron possa diminuir e muito a eficácia das vacinas e de todas as vacinas, acaba provocando uma mudança no cenário dos ativos de risco nesta manhã, depois que a CEO da Moderna, uma das empresas que produzem, né, vacina, a Stephanie Bancel, afirmou em entrevista que os imunizantes existentes terão uma queda na capacidade de combater a nova linhagem do vírus. Ela disse que ainda serão necessários vários meses antes que uma vacina específica para o Ômicron possa ser produzida em larga escala. Isso caiu como uma bomba no mercado, porque as declarações dispararam aí uma nova rodada de aversão a risco e, fora isso,
há no Brasil, em especial, os investidores acompanhando aí esse problema de aprovação da PEC dos precatórios na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Bom, diante desse quadro de incerteza, é lógico que o dólar tende a uma valorização frente a outras moedas também. E, de outro lado, nós temos uma derrocada nas cotações do petróleo. Eu gostaria de alertar que o petróleo tipo Brent perde agora 2,77% e opera próximo de 71 dólares o barril. Nós vimos recentemente dólar acima de 80 dólares o barril, mas agora já está próximo de 71 dólares o barril. Petróleo tipo WTI também recua quase 3% agora, cai para 67 dólares e 92 centos o barril, abaixo de 68 dólares o barril. O que isso sinaliza? Sinaliza que há muita preocupação em todo o mundo com a retomada da atividade econômica depois da pandemia da Covid-19. Ainda não estamos livres dessa sombra da pandemia, pelo menos por enquanto. Fabiano, situação bem complicada no mercado financeiro. Tudo opera em forte baixa. As bolsas na Europa, lá nos Estados Unidos, situação bem complicada em todo o mundo. É com você. Pulga, aproveitando sua participação, vamos falar de agroquímicos, porque o governo demonstrou apoio à nova lei de defensivos aqui no Brasil. O que isso representa agora para o setor? Olha, há uma mudança clara na postura do governo, né? Uma reunião que ocorreu esta semana com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Fora isso, o ministro do Meio Ambiente, também o ministro da Saúde e mais 20 parlamentares, terminou com uma decisão do governo de apoiar a nova lei, o novo marco dos defensivos agrícolas. Houve uma reunião técnica e nesta semana será decidido um fechamento da questão. O governo deve apoiar aí uma mudança, né? O que a Câmara dos Deputados argumenta é que este novo marco regulatório dos defensivos agrícolas vai promover aí uma aceleração na aprovação de defensivos, né, para proteger a agricultura brasileira. Vai dar celeridade à liberação de moléculas aqui no país, vai reduzir o custo de produção e aumentar a produtividade. Mas não é só isso, não. Sérgio Souza, que é o deputado que está tratando deste assunto, né, da nova lei, deputado Sérgio Souza é do MDB do Paraná, ele é presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, ele diz que também procura apoio para aprovar um outro projeto, um projeto que cria incentivos à indústria nacional de fertilizantes. Segundo ele, e ele argumentava com jornalistas, estamos focados em ações que venham reduzir o custo da produção para o nosso produtor. E isso vai fazer chegar alimento ao cidadão em preço muito mais acessível. Ou seja, além de novo marco para defensivos agrícolas, vem aí a busca de uma legislação que conceda incentivo à indústria nacional de fertilizantes para diminuir a dependência que o Brasil tem da importação de fertilizantes. Vale lembrar que o Brasil importa 85% do fertilizante que utiliza, produz apenas 15%. O interesse dos deputados é mudar esse quadro, aumentando aí a possibilidade de incentivo, de investimento para a produção de fertilizantes. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Hoje a gente já falou de fertilizantes aqui com o Guilherme Belotti, do Itaú BBA. Daqui a pouco nós vamos conversar com o analista da Stonex sobre fertilizantes, sobre cenários internacionais, aquisições e muito mais. Eu vou para o intervalo comercial, você vai ter esse assunto daqui a pouco no Agricultura BR e a previsão do tempo também. Eu volto em instantes. E olha, a frente fria avança e vem trazendo chuvas mais fortes para boa parte do país, principalmente parte do centro-oeste, região sudeste, que tem sido atingida. Para você ter uma ideia, Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, tem risco de tempestade, Minas Gerais também, mas este é um assunto para a Renata Ferreira, que nos explica como é que está a previsão. Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a você também que acompanha o programa. Frente fria avança pela região sudeste e provoca chuva forte. As áreas mais atingidas pela chuva intensa hoje, Fabiano, são São Paulo, sul de Minas e também Rio de Janeiro. Em Ribeirão Preto, a previsão é de tempestades com trovoadas, volumes acima de 20 milímetros na cidade. E atenção, produtores de Minas Gerais, nesta semana a chuva ganha intensidade no estado. A previsão é de 50 milímetros em áreas entre o norte mineiro e divisa aí com a Bahia.
E entre os dias 5 e 9 de dezembro, a chuva volta a ser mais volumosa aí no centro-sul de Minas Gerais. E falando em chuva, no Nordeste ela aumenta na Bahia, com temporais e céu nublado no leste do estado. A chuva também fica volumosa com tempestade no meio-oeste baiano. E a chuva também aumenta no centro-oeste brasileiro, viu? Ela ganha intensidade entre quarta e quinta-feira no norte de Mato Grosso, com volumes aí acima dos 50 milímetros. Brasília e norte de Goiás também recebem chuva frequente nesta semana. Amanhã, quarta-feira, um padrão de invernada deve ser observado no Mato Piba, com céu nublado e muita água. A chuva também fica volumosa nas áreas de pastagem no sul do estado do Pará. E à medida que a chuva aumenta no centro-norte do país, estados do sul passarão por o início de dezembro com pouca precipitação, tempo aberto. Não há previsão de chuva significativa nesta semana na região sul do país. Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. Uma boa tarde a você. Olha, por aqui a gente segue falando sobre fertilizantes e a Stonix faz um acompanhamento muito importante a respeito do mercado de fertilizantes e uma pesquisa recente que foi divulgada mostrando dados do mês de novembro. Nesse acompanhamento mostra uma aquisição menor por parte do produtor, um certo desinvestimento mesmo, aí em relação a fertilizantes, que vinha crescendo, principalmente nas negociações de barter, vinha crescendo até então e agora vindo com esse recuo. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o analista da Stonix, Marcelo Melo, que conversa conosco ao vivo pela internet. Marcelo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E pelo acompanhamento, eu dei uma olhada na pesquisa, li a pesquisa mais cedo, o produtor realmente está com o pé no freio em relação às suas negociações para essa safra futura. O que vocês observaram dentro desses dados do acompanhamento da Stonix? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Olha, de fato, não é um desinvestimento, não vamos entender errado. O que ocorre é o seguinte, havia uma tendência de antecipação cada vez mais intensa das compras. E isso vem vindo desde 2019. E agora, inclusive porque os preços estão muito altos, está bem complicado comprar fertilizantes, as relações de trocas estão ruins, estão muito piores do que elas já estiveram. O produtor rural, o produtor agrícola, está antecipando, vamos dizer, está com as negociações menos antecipadas do que estiveram no passado. Então, se nós, por exemplo, fizermos essa mesma pesquisa, nós já temos feito a cada 3 meses. Então, se pegarmos o dado de novembro de 2020, portanto, há um ano atrás, e quando perguntamos ao produtor rural, você quanto já antecipou das suas compras para o primeiro semestre do ano seguinte, que foi o primeiro semestre de 2021? Basicamente, aí nós estávamos falando com o pessoal sobre a safrinha, digamos, né? Todas as outras produções também, mas a safrinha era muito grande. E perguntamos para ele também para o segundo semestre, que era a safra-verão que está sendo plantada agora, porque isso era novembro do ano passado. Muito bem, então, quando nós perguntamos sobre o primeiro semestre, nós tivemos o mesmo índice que nós estamos agora. Então, nós tínhamos comprado 48% já estava negociado em 2020, em novembro, e agora 49%. Quando a gente perguntou do segundo semestre, que é a safra-verão que agora está sendo plantada, e agora perguntamos da safra-verão do próximo ano, nós já vimos uma redução. Se você pegar o Brasil como um todo, há um ano atrás, em novembro, havia uma compra de 24% das necessidades do segundo semestre deste ano. E quando nós perguntamos agora esse ano, nós temos 19% das compras para o segundo semestre do ano que vem. É relevante, porque é 5% sobre 24%. Mas se nós pegarmos o Centro-Oeste, que é a área mais forte produtora de grãos, a redução é mais evidente ainda. Por quê? Em novembro do ano passado, para o segundo semestre deste ano, que é a safra-verão sendo plantada agora, já havia uma antecipação de 36% das compras. Tá? E agora,
Em novembro agora, a antecipação para o segundo semestre do ano que vem, que é a safra 22/23, está em 22%. Então você tem uma redução de 14%, é praticamente a metade dos 36%. Então é bem claro isso. Mas isso é até saudável, porque realmente o momento não é o melhor para compra. O momento está ruim, né? Então isso é o que está por trás desse quadro que foi verificado. Marcelo, falando pelo quadro verificado, né, e até tentando buscar uma projeção sobre como que ele evolui, porque há outros elementos que acabam influenciando diretamente em relação ao fertilizante e automaticamente a sua aquisição. Passa aí pelo custo, o preço de combustíveis internacional e também o dólar aqui no Brasil. Nós temos visto um dólar que vai se mantendo numa banda aí de R$ 5,60 e nós vamos entrar num ano de disputa eleitoral. Dentro de um cenário no qual a moeda permaneça forte, alta ou o real desvalorizado como nós temos agora, pode-se dizer então que os negócios, as trocas, elas vão continuar sendo feitas em pequena escala com o produtor com interesse talvez menor por conta desse preço que acaba ficando maior para ele? Não, eu não concordo com esse racional. Pelo seguinte, porque principalmente se você fala de grãos, né, que é o forte do consumo nosso, a maior parte, e mesmo se você falar em café, mesmo açúcar, quer dizer, a hora que você pega as grandes culturas, o produto, vamos dizer, o produto agrícola na ponta também vale dólar. Então, se o dólar está alto a 5,60 e o fertilizante, portanto, está caro por conta do dólar, quanto ao aspecto dólar, a soja também está valendo muito por conta do dólar, porque ela também está sendo convertida por um valor muito alto, né? Então, você tem que pegar, na verdade, a compra de fertilizantes em dólar por tonelada. E quando eu me referi que o fertilizante está muito caro, ele está muito caro em dólar por tonelada. Nós estamos nos pontos, no caso da ureia, por exemplo, nós estamos no ponto mais alto da história. Nós batemos no ponto mais alto da história. Então, é o maior preço que já existiu em dólar por tonelada. Além disso, você tem o dólar a 5,60. Mas o dólar a 5,60 fica amenizado, porque o milho está valendo muito também, porque ele também está com dólar a 5,60, né? Então, é mais fácil. Agora, então o problema todo que eu me referi é em dólar por tonelada, tá? Eu acredito que o dólar, nesse sentido, não interfere no movimento de mais venda de fertilizantes ou menos, apenas exclusivamente por conta do dólar, porque o produto agrícola também vai valer mais nesse caso, tá? Marcelo, para encerrar aqui a nossa entrevista, hoje você acredita que possa haver no país, pensando numa safra nova, né, safra 2022-2023, uma redução na aplicação no campo por conta disso que nós estamos vivenciando agora e uma relação de trocas em volume menor do que aquela que se via em anos anteriores? Olha, eu vou responder sua pergunta de duas maneiras. Primeiro, eu acredito que o fato das compras não estarem tão adiantadas como estavam no passado é porque o momento não é tão adequado para a compra. E nós teremos um momento de compra mais adequado. A janela de compras para a safra-verão deste ano possivelmente vai ocorrer a partir de abril, entre abril e junho. Então, o fato de nós estarmos atrasados agora não significa que não compraremos ou não aplicaremos lá na frente. Isso é um ponto. O segundo ponto importante é o seguinte, a elasticidade da demanda. Ou seja, quando você fala principalmente em fósforo e potássio, que são os macronutrientes mais importantes para o plantio da safra verão, né? Você tem uma certa reserva no piso por aplicações que estão sendo feitas continuadamente há 10, 15, 20 anos em determinados pisos, né, solos. Então, ali fica uma reserva. Então, um determinado ano que você reduza um pouco essa aplicação,
Isso não é problema nenhum, isso não vai reduzir a produtividade. E isso vai permitir a elasticidade da demanda, ou seja, como o preço está muito alto, a demanda deveria se reajustar caindo um pouco. Isso, inclusive, acontecerá com mais intensidade nos Estados Unidos, cujo solo é, inclusive, mais rico que o nosso. Então, isso já ocorreu em 2008 também. Houve uma redução muito grande do consumo nos Estados Unidos, em 30% de fósforo e 40% de potássio. E no Brasil também houve reduções em 2008, quando os preços estavam muito altos. E nós imaginamos que isso vai ocorrer também no ano que vem. Então, nós teremos um momento melhor de compra a partir de abril do ano que vem, muito possivelmente, e também teremos uma redução de demanda, o que vai ser saudável ao mercado, porque esses dois fatores juntos vão fazer os preços caírem realmente, e é exatamente por isso que você vai ter um momento melhor de compra. Tá certo, Marcelo. Marcelo, eu já ia encerrar a entrevista. O Bruno Macedo, produtor em Rio Verde, no estado de Goiás, mandou uma mensagem aqui. Ele está fazendo exatamente isso, praticamente poucas negociações de troca e aguarda, ele está dizendo aqui que aguarda um cenário melhor para as negociações. Essa linha de pensamento aqui do produtor Bruno, obrigado pela participação do telespectador, é basicamente o que a Stonex viu nessa pesquisa, nesse levantamento que foi divulgado recentemente? É exatamente isso que ficou evidente. Então, isso que eu digo, não é um problema em si, a única coisa é que, de fato, a antecipação ela não está sendo feita. Quer dizer, muitas vezes me perguntam, Fabiano, acho que inclusive você recentemente, Marcelo, mas a melhor estratégia é sempre antecipar a compra? Não, não é. A melhor estratégia é antecipar a compra quando a compra é ótima. A compra não é ótima agora, a compra está ruim. Então, por que antecipar a compra? Por que correr para fazer um mau negócio? Não há porquê. Então, é saudável, é natural. Isso não quer dizer que nós vamos ter problema para plantar, vamos plantar menos, vamos plantar com menos produtividade. Absolutamente não, nós temos muito tempo até lá. E é exatamente aí o que o Bruno está colocando, é o que a pesquisa capturou e é a lógica. E o produtor sente isso, né? Nós temos recomendado aos nossos clientes que o façam, que evitem, posterguem a compra no momento, porque os preços estão muito altos. E o americano é quem vai dar a próxima carta, e ele vai cortar muito a demanda e os preços vão cair. Marcelo, obrigado pela participação esclarecedora aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Boa tarde. Bom, e nós vamos seguir agora, nesse momento a gente vai falar de milho. Eu começo pelo mercado futuro brasileiro. Nós temos aqui em destaque milho na B3, vem caindo neste momento. Nós temos aqui a posição de janeiro negociada a R$ 88,50 a saca de 60 quilos, com queda de 0,93%. A posição de março a R$ 88,70 a saca, queda de 0,82%. Maio, R$ 85,33 por saca, queda de 0,35%. E a posição de julho a R$ 81,79 a saca, com queda de 0,13%. E o Agricultura BR traz em destaque agora milho negociado na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo os negócios neste momento. Nós temos aqui queda hoje para a Bolsa de Chicago em relação ao milho. Posição de dezembro, $5,69 o bushel, vai perdendo neste momento. Posição de dezembro recua 13 centes de dólar. Temos aqui a março com $5,68 mais 2, perde 14 centes. Temos a posição de maio negociado agora $5,72 por bushel, também com recuo de 14 centes de dólar. E destaco aqui também a posição de julho, $5,72 mais 4 por bushel, negócios agora com recuo de 12 centes mais 2. Então vai caindo hoje milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago.
A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado de café e eu vou conversar com o Haroldo Bonfá sobre esse mercado internacional, sobre o ressentimento que teve lá em Nova York, os operadores, por conta também dessa nova variante de Covid. Ontem teve uma assustada geral, nesta segunda-feira, teve uma assustada geral em relação aos negócios no mercado financeiro de commodities agrícolas também. Falar sobre o mercado de café e todas as informações para o Arábica e Robusta também. Eu volto já. E olha, eu quero convidar você para acompanhar o canal do Boi nas mídias digitais. Olha, é sensacional. Você está no Instagram, está no Facebook, hoje todo mundo tem o seu perfil, no YouTube também. Como é que funciona? A partir do momento que você está seguindo o canal do Boi nessas mídias sociais, eu pedi para a nossa produção, coloca os endereços aí para o pessoal que está em casa nos acompanhar. A partir do momento que você segue o canal do Boi, você tem uma série de informações que são únicas, que são extremamente importantes para o produtor rural. Elas são desde as notícias, informações, agenda de leilões, os eventos que vão acontecer, as ofertas que tem disponível aqui através dos mais variados eventos do Canal do Boi, do Agrocanal e de todas as nossas iniciativas por aqui. Então, acesse o Canal do Boi no Instagram, acesse no Facebook, siga a gente e o YouTube também. Olha, no YouTube você acompanha praticamente toda a programação, praticamente tudo, isso que não está ao vivo por lá. E, por exemplo, agora, eu vou conversar agora com o Haroldo Bonfá. Se o telespectador não chegou a tempo, chega depois, ele acessa o YouTube do Canal do Boi e vai ter acesso, logo depois da entrevista, a essa entrevista na íntegra no YouTube. Então, ó, uma grande oportunidade de você ver, rever, ficar bem informado através das mídias sociais do Canal do Boi. Já disse que vou fazer agora, e agora eu converso com o Haroldo Bonfá, que está conosco, vai conversar ao vivo com a gente por aqui. Haroldo, sempre um prazer tê-lo aqui no Canal do Boi, no Agrocanal, aqui com a gente. E nesta segunda-feira, nós tivemos ali um impacto grande, né, e não seria por menos, dessa nova variante de Covid. Né? Ontem se falou muita coisa a respeito disso, afetou o mercado financeiro, afetou commodities também, todos os tipos de commodities, e o café, de certo modo, também foi afetado. Aí o que eu pensei na hora que vi que estava caindo foi, o pessoal está achando que isso pode dar uma contenção no consumo, pelo menos o consumo fora de casa. Como é que você avalia esse momento, né, já que temos aí um cenário que não se esperava, né? Uma nova variante que chega aí trazendo esse impacto todo. Boa tarde, seja bem-vindo. Viano, boa tarde aí a todos os seus. Não há dúvida, e pegou o mercado bem desprevenido. Era Thanksgiving Day lá nos Estados Unidos, Dia de Ação de Graça, um dos feriados mais importantes. Todo mundo estava fora de casa quando soube dessa notícia, dessa nova variante, que tem um nome aí tão estranho, né? Omicron. E aí o impacto disso foi muito mais importante por causa da velocidade com que o contágio dessa nova variante ocorre. E com isso, todo o mercado, café, que foi um pouco mais tarde, mas petróleo, todas as bolsas na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, despencaram, frente a essa possibilidade de que tudo possa voltar a um estágio muito inicial, que seria quando começou a Covid, né? Há necessidade de mais estudos, há necessidade de ver o que realmente esse impacto vai ocorrer para o corpo humano, né? Se você só vai ficar contaminado, né? Ou se isso vai trazer alguma outra sequela, se você vai ter que necessidade de tomar mais remédio ou até de ser internado, né? Esse impacto, a ciência hoje ainda não sabe. E aí reflete, né, como você disse, veio mais tarde, mas veio também sobre o café. E o café tem parâmetros próprios de mercado, principalmente neste momento. É uma produção menor no maior player, Brasil, né, produção menor, o maior exportador, tem uma produção menor, tem questões também que impactam Colômbia e que, de certo modo, mostram que há uma oferta menor
para o Arábica no mundo. Haroldo, você acredita que os parâmetros próprios desse mercado de café são fortes o suficientes para tolerar pressões como as que nós vimos nesta última segunda-feira? Bom, nós já temos experiência, né, que o café e quem aprecia o café é muito resiliente. Ele é resiliente não só na forma de beber, ou seja, quando ele deixou de frequentar o seu restaurante favorito, a sua cafeteria favorita e passou a tomar café em casa devido aos lockdowns que houveram no mundo todo, né? Não apenas no Brasil, mas no mundo todo, e ele manteve o fluxo, o volume de café, não a qualidade, mas o volume, ele se manteve bem estável. Agora, isso afetou demais a parte logística. Então, tivemos e ainda temos problemas seríssimos de frete, de atraso de entrega de mercadorias, tanto para você mandar como para você receber, né? E com isso impactou demais os custos. E com isso, o mundo todo está com uma inflação generalizada. Nós estamos reclamando aqui do Brasil de estar 10%, um pouquinho mais, no ano, em 12 meses. Acabo de pesquisar, a Inglaterra está com 6%. Né? É um país que não tem esse tipo de inflação e agora, por exemplo, o Biden está fazendo uma pressão enorme para baixar o preço do petróleo, para que isso não impacte tão severamente o preço dos combustíveis, e aí eu estou falando não só diesel, como também gasolina e todos os derivados de fertilizantes que necessitam de petróleo, para diminuir o custo total, para diminuir a pressão inflacionária e, com isso, tentar diminuir o preço das coisas, né? Porque é uma cadeia, como a gente bem sabe. Então, todos esses volumes, todas essas interconexões são super importantes e quanto menos pressão tiver, mais você pode voltar a consumir café daquele modo como você gosta, na sua cafeteria ou no seu restaurante, aí você vai ter mais opções. E o que você diria para o cafeicultor brasileiro que tá numa cadeia produtiva que, como todas as outras e como todo mundo, é afetado por todo esse cenário macroeconômico que você descrevia há pouco e acaba tendo os impactos também, que pode até estar vendendo o café com um valor melhor, mais alto, mas está comprando tudo mais caro também, inclusive com custos de produção mais elevados. O que você diria para esse cafeicultor? Bom, você bem lembrou, né? Quer dizer, nós estamos batendo novamente recordes nominais, tanto no café arábica como também no conilon. Num certo sentido, isso é bom, tem uma pequena recompensa ou recomposição de preço face a todos esses outros aumentos. No entanto, isso gera uma incerteza tremenda, porque o fato de você não ter comprado o seu fertilizante ou não ter fixado o seu defensivo agrícola ou a seu maquinário, isso leva você no futuro a não saber se o seu preço, que hoje, por exemplo, eu estou vendo preços a R$ 1.400 a saca, né? É uma coisa assim impressionante. Nós estamos falando de mais de 100% há um ano atrás, e se você pensar há 2 anos atrás, nós estamos falando aí de quase 200% de aumento. Então, ele tem que, a cada momento que ele fizer uma venda, ele tem que se posicionar em termos assim, isso cobre o meu custo atual, isso cobre, isso me dá uma margem de lucro, aí sim você pode fechar o preço, porque não sabemos a que preço irá, tá? Tanto em dólar como em real. Isso também leva a um outro assunto, Fabiano, super importante, é que impacto isso terá no nosso consumo interno. Quer dizer, você antigamente ia no supermercado e comprava meio quilo de café a R$ 7, a R$ 8. Hoje você vai comprar esse mesmo quilo de café, né, a 12, 14 reais. Isso eu estou falando do café de combate, o café normal, né? Nada diferenciado, nada específico, porque o céu é o limite, né? O que nós estamos falando é assim, o consumidor terá dinheiro para
continuar tomando todo esse café, ele será remunerado, né? Coisa que nós não estamos vendo, né? Os salários não estão aumentando ainda. Então, toda essa pressão inflacionária tem que levar muito bom senso, tanto na parte do produtor, como na parte da indústria e nas suas consequências futuras. Então, só recapitulando, não tem a razão mágica, né? Cada negócio é um negócio e se organize para que cumpra os seus compromissos. Isso é super importante, tanto no futuro, né, como o que você já afiançou lá atrás. Tem gente vendido a 22, a 23, né? Então, o que será que nos reserva o futuro? Essa é uma ótima pergunta. Nos reserva o futuro, Haroldo. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Sempre um prazer tê-lo por aqui. Uma boa tarde a você. Muito obrigado a todos e sucesso aí. Vamos ficar firme que o futuro a nós pertence. Um abraço. É isso mesmo. Obrigado, Haroldo, pela participação. Informações importantes sobre o mercado, os impactos aí que nós estamos vendo, todo o cenário de macroeconômico, e acaba, claro, que vai trazer impactos aí para todas as produções agro aqui do Brasil. Você acompanha comigo agora uma nova queda para o café em Nova York, muito menor do que a que nós víamos nesta segunda-feira, ainda assim uma queda relevante. Veja só que a posição de dezembro vem com $2,32 por libra-peso, recua 0,79%. Março, $2,31 mais 95 a libra-peso, queda de 0,45%. Maio vai perdendo 0,45% também, a $2,31 mais 25 a libra-peso. E a posição de julho é negociada a $2,30 mais 70, com 0,39% de queda, né? Quase 0,39% de queda neste momento para a posição de julho. Café Robusta em destaque aqui no Agricultura BR, negociado na plataforma Life da Bolsa de Londres, referência para o Conilon brasileiro. Nós temos alta para Robusta. Posição de janeiro, $2.270 a tonelada, alta de 0,53%. Março, $2.209, alta de 0,54%. Maio, $2.181, a alta de 0,5%. E julho, com $2.182 a tonelada, com alta de 0,59%. Gente, tem um recado muito importante para você que é criador de suínos. Você já deve ter ouvido falar da peste suína africana. Se ainda não ouviu, ela é uma doença altamente contagiosa para suínos e porcos selvagens. Aqui no Brasil, a gente está livre dessa doença, mas lá fora, em alguns países, ela está circulando. Por isso, é melhor a gente prevenir para que ela não chegue por aqui. E o que você pode fazer? É muito simples. Nada de visitante na sua criação de suínos, principalmente se tiver viajado para outros países recentemente. Também mantenha as instalações sempre cercadas e higienizadas e não alimente os animais com o resto de comida. E caso apareça algum sinal nos animais, como fraqueza, emagrecimento, febre, conjuntivite ou lesões na pele, comunique o serviço veterinário oficial mais próximo. Para mais informações, acesse gov.br/agricultura. Vamos cuidar para a doença não chegar no Brasil. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco, as últimas informações desta edição. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, criou depois de uma reunião com a Câmara Setorial de Insumos, ela criou um sistema de assessoramento e monitoramento de insumos. E como você vai saber como é que isso foi criado, como é que ele impacta na sua vida, você vai saber agora com o repórter Vinícius Souza, que fala ao vivo direto da nossa redação. Boa tarde, Vinícius.
Fabiano, boa tarde para você, para o pessoal de casa. É isso mesmo, viu? Foi criado esse grupo aí que vai ser formado por representantes de agricultores da indústria de defensivos agrícolas, aliás, de defensivos de fertilizantes e de distribuidores desses insumos, com o objetivo de reforçar a atenção sobre o fornecimento de fertilizantes e para regularizar a importação para a próxima safra 22-23. Os encontros do grupo serão semanais com a atualização dos cenários e propostas de ação para mitigar riscos ao setor. A preocupação do mercado em relação ao abastecimento de fertilizante é reflexo da crise pós-Covid energética vivida por países como a China, além do país asiático, a Rússia também passou por isso, o Canadá e Belarus são importantes fornecedores de fertilizantes aqui para o Brasil. Mesmo assim, segundo a Conab, o volume de importação de fertilizantes no país bateu em outubro a marca histórica de 33,8 milhões de toneladas. O número indica um maior investimento na safra atual, bem como o aumento da área plantada das principais commodities nacionais, como soja e milho. A previsão da companhia é de que o Brasil importe nos próximos meses mais de 35 milhões de toneladas desses insumos. Na reunião, Fabiano, a ministra explicou que o Brasil precisa diminuir a dependência dos insumos internacionais e fortalecer a produção interna. Ela disse o seguinte, abre aspas, sabemos que o caminho não é curto, mas precisamos começar o quanto antes e inverter os 80% de dependência e os 20% de produção nacional, foi o que a ministra Tereza Cristina declarou ao citar o Plano Nacional de Fertilizantes. A ação prevê incentivos para a ampliação da produção nacional de fertilizantes e está sendo construído pelo governo federal, conforme o decreto número 10.605, de 22 de janeiro de 2021. Só uma última informação para a gente terminar. É importante relembrar que a ministra da Agricultura há pouco tempo teve uma reunião com a Rússia e com produtores importantes ali da região, e eles garantiram que a relação com o Brasil é boa e que não vai faltar fertilizante aí para a produção. Então essa é uma preocupação a menos, que pelo menos nos próximos dias, nas próximas safras, né, o pessoal aí que trabalha com a agricultura não vai sofrer tanto, mas a gente segue acompanhando de perto porque sabe da importância do fertilizante também para o desenvolvimento da agricultura. Fabiano, volto com você. Obrigado, Vinícius Souza. Uma boa tarde a você. Hoje, nesse programa quase temático, né? Falamos muito sobre fertilizantes. A questão do fertilizantes, ele impacta totalmente todos os produtores rurais, seja de soja, de milho, de café, de trigo, produtor de boi, pastagem. Então, é fundamental estar bem organizado, travar os melhores negócios da melhor maneira possível, né? Que seja de uma maneira que você consiga fazer com que amenize esse impacto dessa alta que nós discutimos durante todo o programa de hoje. Se você chegou agora e perdeu, você já sabe, daqui a pouco esse programa na íntegra vai estar disponível no YouTube e as entrevistas também. Momentos finais, então, do Agricultura BR, nós vamos saber agora como é que vem os negócios com dólar e também com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo aqui o dólar comercial, agora inverteu mesmo, inverte para alta de 0,87% a R$ 5,65 mais 8 para a moeda norte-americana no câmbio comercial aqui no Brasil. Quem vinha caindo mais uma vez era a soja em Chicago nesta terça-feira, e nós temos aqui perdas aqui para a soja, nós temos perdas que vão de 15 a 16 centes de dólar. Olha só, janeiro vem com 12 dólares, 25 centes mais 6, o bushel perde mais de 15 neste momento. Março, 12 dólares, 35 centes mais 4. Maio, 12 dólares, 44 centes mais 2, vai perdendo bastante, perde 17 centes. E a posição de julho, 12 dólares, 51 centes mais 2, o bushel perdendo bastante também, 16,6%. Estamos vendo aqui, neste momento, quedas acima de 1% para a soja na Bolsa de Chicago. E você vai ter mais informação durante toda a programação do Canal do Boi, especialmente na terceira edição de Agricultura BR, às 16 horas, no horário de Brasília. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais.